Nós temos que fazer um debate muito objetivo quando o assunto é um assunto de uma complexidade, como o que nós estamos vivendo agora em relação à Venezuela. E se a gente continuar tratando o assunto em conversa de boteco, como fazem esses políticos da extrema-direita, além da gente não chegar a lugar nenhum, a gente pode ir por um caminho pior do que nós estamos agora. Esses vagabundos da extrema-direita que têm cargo eletivo, eles não conseguem entender a grandiosidade de você ser um deputado federal, por exemplo. Eles tratam isso como se nada fosse, como se não houvesse importância alguma você ser um representante do povo brasileiro e você falar essa quantidade, com perdão na palavra, essa quantidade de merda que eles falam. É uma coisa absurda a gente colocar essas pessoas como representantes do país e tratar de assuntos tão sérios e relevantes como o que a gente está vendo agora, como se nada fosse. Eles continuam lacrando nas redes sociais, eles continuam criando esses vídeos de lacração e com uma irresponsabilidade que nenhuma criança seria tão imbecil. Eu vou trazer aqui para você esses políticos que, na minha opinião, isso é uma questão de opinião e você pode ter uma opinião contrária e se assim for, pode acreditar que você vai ser respeitado ou respeitada por isso. Mas, na minha opinião, eles têm que responder juridicamente por isso. Eles têm que se retratar e responder juridicamente. Porque, como políticos, como deputados, eles são representantes nossos. Não é só de quem votou nele, ele é deputado federal. Ele é um representante do povo brasileiro. Eu vou trazer aqui para você essas questões, nós vamos abordar esse assunto, e tem umas outras questões também muito relevantes que a gente precisa abordar, especialmente agora no começo do ano, onde mais uma vez a extrema-direita ela se esbalda nas fake news. A gente tem uma questão agora importante, que foi essa ação de governadores bolsonaristas que estão prejudicando o povo brasileiro, eles estão ferrando com a vida do povo brasileiro, porque eles querem fazer uma campanha anti-PT e anti-Lula para tentar, de todas as formas, diminuir as possibilidades do Lula se reeleger em 2026. Eles já começaram agora, no dia 1º. E isso não está sendo divulgado pela imprensa de maneira aberta, porque eles sabem, né? Se divulgar isso, eles vão ir contra o interesse de patrocinadores deles mesmos. Essas emissoras de televisão, por exemplo, são patrocinadas, especialmente de forma regional, pelos governadores. Mas olha o que esses vagabundos estão fazendo. Governadores bolsonaristas aumentam imposto sobre gasolina, imposto sobre diesel, imposto sobre o gás. Em ano eleitoral, o ICMS começa a valer nessa quinta-feira. E eu juro para você, eu vi isso, se você, talvez até você tenha visto isso, eles estão já imediatamente falando que é o governo que está aumentando os impostos, sendo que o ICMS é um governo, é um imposto do governo estadual e não federal. E isso já está acontecendo agora. Só para você ver o ponto em que nós estamos, eles estão criando fake news, e aí você imagina o ministro da Economia, ministro da Fazenda brasileiro, ele ter que ir para as redes sociais para desmentir uma fake news imbecil que fala sobre o IPTU. Foi isso que o Haddad teve que fazer nesse vídeo. Você já viu a fake news sobre o Pix, a fake news sobre o IOF de pessoa física, que foi o Bolsonaro que aumentou, não esse governo, e agora você está vendo nas redes sociais fake news sobre IPTU. IPTU, minha gente, é um imposto municipal. Quem aumenta, diminui e isenta é o prefeito. É triste que isso tenha que acontecer, mas é uma realidade e nós temos que lidar com ela, o ministro tendo que fazer um desmentido de fake news de criação de imposto, porque é o que eles querem pegar. Você imagina o seguinte, quando você não tem proposta, quando você não tem algo para oferecer para o país, o que te resta é inventar mentiras para tentar diminuir um pouco a intenção de voto no seu adversário. Tem coisa mais vagabunda do que isso? Eu estava falando a respeito dessa questão dos políticos, eu quero começar aqui mostrando o Flávio, conhecido como Flávio Rachadinha, e você vai ver o que ele fala a respeito da questão. Eu até separei aqui algumas questões para abordar. Ele fala sobre soberania da Alemanha nazista, numa das relações mais estúpidas que um ser humano pode fazer, comparar uma situação como o que nós estamos vendo na Venezuela, que não está atacando ninguém, que não está declarando guerra contra ninguém, que não está fazendo absolutamente nada contra, inclusive, os próprios Estados Unidos. E aí ele compara
uma coisa com outra que não tem absolutamente nenhuma relação. Ele também fala sobre Foro de São Paulo, que é uma coisa que agora todos eles estão abordando, né, em mais uma criação de teoria de conspiração, e fala sobre a possibilidade do Nicolás Maduro, né, o Nicolás Maduro, fazer uma delação, e logicamente essa delação seria contra o Lula. Eu vou trazer para você trechos dessa fala, vamos trazer alguns desses políticos irresponsáveis, mas aqui nós estamos falando de um senador da República, o que é mais revoltante ainda. Dá uma olhada. No dia de hoje, o presidente Donald Trump começou a levar paz à Venezuela. Do outro lado, Lula e os petistas insistindo com a narrativa de defesa da soberania da Venezuela. Essas mesmas pessoas defenderiam hoje a soberania da Alemanha nazista, quando os americanos aliados derrubaram Adolf Hitler. Começa a cair hoje o Foro de São Paulo, uma organização criminosa, fundada por Lula e Fidel Castro em 1990. Muita coisa ainda virá à tona com a possível delação de Nicolás Maduro. Eu vou trazer aqui agora para você esse senhor, você vê, é um senhor, é um idoso cardíaco, né, teve aí recentemente internado, correndo pela casa com um celular nas mãos e de maneira forçada até, de maneira ridícula, ele faz uma comemoração completamente estúpida, sabe, sem o menor sentido, e sendo realmente um perfeito imbecil. É um sujeito de extrema direita que não tem a mais mínima participação na política brasileira, ele é um nada na política, não aprovou absolutamente nenhum projeto, ele é um nada, ele é um zero. Mas ele consegue, de uma maneira muito forçada, e você vê claramente que é tudo muito forçado, muito superficial, muito artificial, ele corre pela casa com o celular na mão e pede no final que o Trump venha atacar o Brasil. Esse sujeito é idolatrado pela extrema-direita. E aí eu faço questão de expor aqui como que ele se comporta para você perceber qual é o nível da política de oposição hoje ao governo, a política da extrema-direita. Rapaz, estou muito feliz. Olha, eu já prendi muito bandido, muito traficante, assaltante. Quando você fala perdeu e olha na cara dele, que ele vê que ele perdeu, ele fica com cara de quem comeu cocô. O Maduro tá com cara de quem comeu cocô. Tá sendo levado para os Estados Unidos, vai apodrecer. Vai apodrecer num presídio federal americano. Uhul! Eu tô muito feliz. Trump, tem mais gente pra cá. Vem buscar. Uhul! Olha, qualquer pessoa, mesmo uma pessoa bolsonarista, uma pessoa da extrema-direita, qualquer pessoa vai ver isso como uma das coisas mais ridículas que já viu na vida. E esse sujeito é uma referência dentro da extrema-direita. Esse sujeito é idolatrado por extremistas da direita. É chocante, mas é uma realidade. E é importante você entender. Só que, repito, não é uma brincadeira qualquer. Nós temos um representante da política, um deputado federal, que está defendendo um ataque à força, um ataque contra o nosso país. Está defendendo que o país, Estados Unidos, promova um ataque militar contra o Brasil, como, obviamente, ele fez com a Venezuela. Então ele está defendendo a mesma coisa. Para mim, isso é um crime. Eu quero saber para você. Inclusive, coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. É muito engraçado, é curioso, estamos dando risada, estamos andando igual um idiota com o celular na mão dentro da casa. Porém, é um deputado federal que pede para que o Trump faça um ataque à força, um ataque militar contra o nosso país. Essa é a questão que está por trás de tudo isso. Coloque seu comentário, o que você acha a respeito. Aliás, não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante para o nosso trabalho, dê o like no vídeo. E se você não é inscrito, não é inscrita, se inscreva no canal. A gente está muito próximo de atingir a nossa meta dos 850 mil. Seja um dos inscritos aqui do canal. Eu quero trazer aqui foram vários vídeos que o Nicolás Ferreira fez a respeito desse caso da Venezuela. Vários. Em muitos deles ele pede para que o Trump invada o país, né, por conta do fato dele querer que o Lula seja preso pelo Trump e tudo mais.
E eu vou trazer para você esse vídeo aqui, porque esse vídeo traz alguns pontos que eu considero interessantes. Ele conseguiu ver uma relação entre a propaganda das Havaianas e o ataque do Trump. Que é engraçado, eu sei, é engraçado. Mas você consegue entender o quanto é ridículo? E eu vou trazer para você esse trecho, mais uma vez, essa ideia de falar sobre o Foro de São Paulo, que não tem nenhuma relação. E por fim ele fala sobre o Alexandre de Moraes, indiretamente, né? Porque ele sabe que se citar, as coisas complicam para ele. Eu vou trazer para você um dos vídeos do Nicolas Ferreira, mas foram vários que ele gravou, incitando os Estados Unidos a invadir o nosso país, a ter um ataque militar contra o nosso país. Deputado federal, que obviamente você sabe, mas eu quero frisar isso porque aqui nós temos que, junto com o mandato, chamar a responsabilidade também. Olha só. Pô, aconteceu uma coisa chata lá na Venezuela, hein, pessoal? Bom dia, senhores. Agora, um narcotraficante Maduro, ditador, que passava aí carros de guerra em cima, né, de civis, só porque discordava do governo deles, que foi preso aí pelos Estados Unidos, pelo governo Trump. E é inacreditável, né, como as reações são, assim, completamente distoantes, né? Enquanto a esquerda brasileira está chorando, se lamentando, Lula, né, está dizendo que é um absurdo. Como é que tá o povo venezuelano? Ei, tá rindo mais do que nós se ganhar a Copa do Mundo, amigo. Tudo isso começou, quem deu a ideia pro Trump foi realmente aí, né, uma esquerdista que fez uma propaganda, né, para as Havaianas. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta. Só que foi 2 bicuda na porta do Maduro, né? Isso daí eles não esperavam. Tudo isso começou com o Foro de São Paulo em 1990, com Lula e Fidel Castro, né, que fundaram uma organização que comandava praticamente todos os países da América Latina e que anos depois praticamente todos os presidentes eram de esquerda. Espero mesmo que seja aí uma retomada, que dê um alívio de esperança pra gente. É importante você ter em mente uma questão que muitas vezes foge a essas pessoas, né? O Trump, ele revogou a ação de lei Magnitsky contra o Xandão. Então, assim, ele voltou atrás em relação a isso. Então, eles perdem essa referência. Eles acham que realmente, nossa, agora o Trump vai invadir o país e prender o Xandão. Então, essas pessoas, elas são completamente alucinadas. São pessoas que estão adoentadas pelo extremismo. E é importante você entender essas questões, porque, de certa forma, como eles perderam a referência, os seguidores dessa gente também perdeu a referência. E é sobre referência que eu quero dizer. As pessoas estão, principalmente o pessoal da extrema-direita, eles estão esfuziantes porque o Trump prendeu o Maduro, e eles acham que a ação do Maduro é uma ação política, quando, na verdade, o Maduro está defecando para questões políticas, tá? Tanto que ele promoveu a Delcy, que é a vice do Maduro, que é uma pessoa muito mais radical do que o próprio Maduro. A Delcy é muito mais esquerda do que o Maduro. Eu tenho uma fala aqui do Ariel. O Ariel, ele traz essa referência. Eu acho importante você acompanhar esse trecho que eu preparei aqui para você nesse roteiro, porque ele vai trazer uma ideia do que é o pensamento do Trump do ponto de vista político, e que vai colocar, assim, abaixo todas essas propostas, essas imbecilidades da extrema-direita em relação a esse ato do Trump na Venezuela. Delcy Rodrigues, irmã de Jorge Rodrigues, são dois irmãos, figuras históricas do chavismo e são da ala radical do chavismo. Maduro é um moderado perto dos irmãos Rodrigues, não é? Delcy, que era vice, agora presidente, e Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia Nacional, que é o parlamento. Ela foi já ministra das comunicações, teve cargos ao longo do governo de Hugo Chávez e agora de Nicolás Maduro. Mas ela foi notícia tempos atrás quando jornais de Nova York haviam comentado que, citando fontes, que Delcy Rodrigues e seu irmão estavam negociando de forma clandestina com o governo Trump para preparar uma espécie de transição. Quando eu trago para você esse trecho que mostra que o Trump retira uma pessoa que já era considerado um sujeito da extrema esquerda, um comunista e tudo mais, ele retira o Maduro
para colocar uma pessoa ainda mais radical, ainda mais, digamos, comunista do que o Maduro. Ou seja, eu deixo claro aqui nessa fala muito precisa do Ariel, dizendo, olha, o Maduro é um moderado na frente da Delcy. Quando eu coloco esse trecho, eu quero deixar claro para você que o problema do Maduro nessa história é muito mais um entrave econômico e que afeta o pensamento revivado da doutrina Monroe, que inclusive eu expliquei no último vídeo aqui do canal. Esse vídeo ele vai sair do ar, talvez amanhã ou depois de amanhã. Se você não viu esse vídeo, ele vai ficar somente para membros. É um compromisso que eu tenho com os membros do canal. Então, se você não viu esse último vídeo, veja. Até vou deixar aqui para você o card, aqui, né? Vou deixar o card para você ver esse vídeo se você não viu, que é uma aula que a gente está fazendo aqui a respeito desse assunto geopolítico de uma maneira geral. Então, a ideia do Trump está muito mais associada a questões econômicas do que políticas. E é importante você saber disso. E é também importante que a gente entenda esses detalhes, porque, ao final das contas, eles têm essa espuma toda a respeito, mas a questão é econômica. E é importante você ter uma relação também do que é a Venezuela. Eu vou até trazer esse trecho aqui para você, que mostra o poderio do ponto de vista econômico da Venezuela hoje. Para justificar essa ocupação da Venezuela pelos Estados Unidos, o presidente Trump disse mais cedo que os americanos vão consertar a indústria do petróleo venezuelana. Vamos ver aqui no telão o quão importantes são essas reservas de petróleo venezuelanas para a própria Venezuela e também para o mundo. Então vamos lá. O petróleo corresponde a 88% das receitas de exportação, foram 24 bilhões de dólares em 2024. A Venezuela tem 17% das reservas mundiais conhecidas e 80% das exportações de petróleo da Venezuela vão para a China. Já no gráfico que a gente está vendo aqui agora, a Venezuela está à frente do ranking das maiores reservas comprovadas de petróleo em 2025. Os venezuelanos têm 303 bilhões de barris de petróleo em reservas e são seguidos por Arábia Saudita, com 267 bilhões, Irã, com 208 bilhões, Canadá, com 159 bilhões de barris e o Iraque, com 145 bilhões. Bem, aqui nós temos esse levantamento final sobre o que é a Venezuela e a importância, especialmente a importância econômica da Venezuela e o que de fato está motivando o Trump e os Estados Unidos a fazer essa ação. É importante você entender. Se por um lado a gente tem as pessoas que estão entendendo a questão como um todo, de forma sistêmica, por outro lado nós temos aloprados aqui no Brasil que ficam o tempo todo instigando o pensamento, não só um pensamento vira-lata, mas um pensamento criminoso em relação ao país. Esse vídeo é um vídeo que traz uma denúncia contra políticos da extrema-direita que estão aproveitando essa oportunidade. Eu trouxe 3 aqui, um senador, 2 deputados. Mas a gente tem outros senadores e deputados que estão querendo não somente entregar ao nosso país, estão criando na cabeça do povo brasileiro um pensamento vira-latista de que nós deveríamos ser uma colônia, de fato ser um quintal dos Estados Unidos. Esse é um pensamento contra a nossa soberania, esse é um pensamento contra a nossa democracia, esse é um pensamento contra o nosso povo. Sendo eles representantes do nosso povo, eles têm responsabilidade. E essa responsabilidade ela precisa ser levada à tona. É por isso que esse vídeo é um pedido para que as autoridades analisem de forma muito profunda a irresponsabilidade desses políticos e cobrem deles que eles sejam, de fato, pessoas à altura do cargo que eles ocupam. Na minha opinião, eles precisam ser processados e eles precisam, de todas as formas, serem responsabilizados. Existem movimentos hoje no Brasil para chamar esses vagabundos à responsabilidade. Se você não tem capacidade de ter um cargo, se você não tem capacidade de estar à altura de um cargo, então você tem que ser caçado. A gente não pode mais simplesmente suportar que a gente tenha pessoas que têm cargos tão importantes trabalhando contra o nosso país, como é e como sempre faz a extrema-direita, especialmente esses bolsonaristas. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso, mediante essas questões que nós apresentamos no vídeo de hoje. É muito importante que você coloque nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like ajuda para que outras pessoas acompanhem o nosso canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. A sua inscrição
também nos ajuda a crescer aqui. Nós temos vídeos que são diferentes da maioria dos vídeos aqui no YouTube. Às vezes a pessoa olha lá, vê um vídeo 30 minutos, se assusta com isso. Mas esse é o nosso perfil. Nossos vídeos são vídeos de explicação detalhada, nós não colocamos assuntos pela metade, a gente aborda com profundidade e isso leva um tempo. Você não vai explicar coisas que a gente explica aqui em 1 minuto, em 2 minutos. Nós estamos no YouTube, não estamos no TikTok. Então a gente precisa de pessoas que queiram consumir um conteúdo com mais profundidade. E a gente tem uma dica especial também, que é aquela dica da renda extra. Estamos começando 2026 e eu tenho certeza que essa escola, ela pode proporcionar a você um 2026 diferente. É uma escola de negócios que ensina para as pessoas a trabalhar apenas com o celular. Todos nós temos celular. Então, se você tem um celular e você quer trabalhar apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, aonde você quiser, você já pode. E você vai ter uma renda extra. É importante, a gente não está falando aqui de pirâmide, de criptomoeda, de jogo do tigrinho, nada dessas coisas malucas que tem. É um trabalho que você de fato vai aprender a trabalhar pela internet. Para você saber detalhes e para você ser uma dessas pessoas que a gente coloca aqui os depoimentos, você só precisa entrar aqui no primeiro link. Tem os comentários do vídeo, você vai ver lá nos comentários. O primeiro comentário é o comentário fixado, ele tem um link, vai levar você direto para para o WhatsApp, o Instagram também, né? Mas é no WhatsApp. E ali você clicando em cima, você vai para o WhatsApp e lá no WhatsApp eu mesmo vou explicar para você. Então tem lá, renda extra, 2 pontos, tem lá um link, clica lá em cima, só você dá um toquinho lá em cima, vai para o WhatsApp, a gente vai conversar, vamos trocar ideia e eu vou explicar todos os detalhes para você, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude para a gente manter o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho, a gente não recebe dinheiro de partido político, de governador, de prefeito, de presidente, de deputado, de senador. A gente não recebe dinheiro de ninguém que não seja você, que é a pessoa que acompanha o nosso trabalho, que são os inscritos do canal, que são as pessoas que nos prestigiam aqui. Então a gente pede, ajude o nosso trabalho. Como que você pode ajudar? Com qualquer valor pelo Pix. Ah, Cláudio, não posso ajudar. Você ajuda quando você puder. Ah, Cláudio, posso ajudar, mas não quero. Não tem problema também. Aqui você não é obrigado a nada, tá? É só as pessoas que querem que a gente continue trabalhando. Se você quer que a gente continue e pode ajudar, esse é o nosso endereço de Pix, tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso endereço de Pix, esse aqui é o QR Code, tá aqui o QR Code. Você pode nos ajudar com qualquer valor, tá bom? Uma boa semana para você. É a primeira semana oficial de 2026. Então, uma boa semana para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.